Bom, gente, vamos lá. A Helena deu para a gente 3 perguntas. Tem uma aqui do chat que eu vou fazer e a gente vai conseguir abrir 2 aqui na plateia. Enquanto vocês se animam aí, eu anotei aqui 10 pontos como um resumo desse nosso debate. Primeiro, desafios. A gente tem o desafio do one-to-one. Como é que a gente produz alguma coisa que é 1 para 1, que tem um tempo prolongado de produção, ainda dessa forma e, com isso, aumenta o custo? A gente tem uma coisa que a gente não debateu aqui, que são os centros de referência. Sobre o meu olhar, que ainda tem um quezinho regulatório aqui. Em algum momento, essa vai ser a grande discussão que a gente vai fazer, a grande discussão. Se a gente não tomar cuidado, o centro de referência vai virar o gargalo e pode ser atribuído a uma coisa não muito bacana dentro de um cartel, oligopólio, sei lá, o nome que a gente quiser dar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa é uma das preocupações que eu tenho, muito mais do que com o resto, porque essa daqui é regulatória. Essa daqui a gente precisa olhar para isso de verdade. Cada vez mais antecipando o tratamento. Então, cada vez mais, a gente acabou de ver aqui, era o que? Era lúpus, né? O tratamento do lúpus, acesso, como inovar. Eu adorei essa coisa de, ok, quem é que vai pensar em inovação aqui? Tem que vir inovação das farmas, na forma de oferecer, de remuneração? Tem. Tem que vir inovação das operadoras, na forma de se organizar. E aí eu não estou falando exclusivamente disso daqui, não, gente. Eu estou falando de qualquer outra coisa que aconteça como um grande risco, né? Elas vão se organizar em outros tipos, né? De reembolso conjunto, de fundos, enfim, o que a gente quiser dar. O Paulo trouxe a coisa da submissão, né? A discussão que vai ter isso, inclusive no Ministério da Saúde, eu acho que isso vai ser muito bom também para a gente abrir essa discussão aqui no Brasil. O diferença de acesso, eu acho que a fala do Natan foi importante para a gente ver que a gente está discutindo aqui e a gente não resolveu coisas básicas de acesso no SUS, né? E a gente vive uma realidade totalmente díspare quando a gente está falando de acesso de saúde suplementar e de SUS, né? Então, a gente está aqui falando do genética já era. Não, lá no SUS a genética é um problema. A gente também discutiu aqui que o Ministério da Saúde, né, a incorporação do medicamento da Novartis, ele partiu do Ministério da Saúde, mas hoje quem paga é a saúde suplementar, porque o SUS não pagou nenhum e a saúde suplementar já pagou vários. E aí, o que acontece com isso? Como que é essa brincadeira, né? A gente falou muito de segurança, e aí eu só queria trazer um player para a mesa, que é a Anvisa, né, gente? Então, tem coisas que a gente está falando aqui que o papel é único e exclusivamente da Anvisa, né? Segurança de medicação é uma delas, não é papel do Ministério da Saúde. Então, só para a gente lembrar que tem um player importante aqui também, né? A coisa do conhecimento. Então, o que é? O que é acesso? Acesso a gente vai ver se é bom, se consegue pagar, e o conhecimento. Eu uso muito o exemplo do Ozempic. Alguém quer saber como que o Ozempic funciona? Não, pega aquele negócio e dá uma furada. Eu tenho um monte de paciente que eu tenho que ir na casa dele aplicar a medicação subcutânea oncológica. Só que o mesmo paciente usa Ozempic. Tá bom para vocês? Então, é isso, gente. É a gente entender o significado de cada uma daquelas medicações para a pessoa e como ela vai se comportar naquele momento. E a última que eu queria trazer, já falei aí da tecnologia, ela vem, né? Mas eu queria trazer a coisa das conversas difíceis, Caterine. Eu acho que isso encerra maravilhosamente bem isso daqui, né? A gente evita as conversas difíceis e a gente não tem mais como evitar. E só dando isso como exemplo, o que o FDA, por exemplo, fez agora? Acabou de sair, tem 3 semanas. Eles fizeram lá uma discussão enorme sobre o Moving Health Home, é um movimento lá que fala exatamente disso, né? De medicações novas, tecnologias novas nos Estados Unidos. E eles autorizaram que você tivesse um ambiente protegido de testes, de tudo isso, né? E por que isso tudo nasceu?
porque o movimento falou o seguinte, vocês podem abrir a página lá, chama Moving Health Home. Ele falou o seguinte, a tecnologia vai andar tão rápida, tudo, tá? Inteligência artificial, medicação, nananã, que a regulação não vai ter condição humana de acompanhar. Então, eles fizeram um grande acordo, as empresas americanas, e contrataram escritórios americanos de advocacia para fazer um grande levantamento em tudo que era FDA, Medicare e Medicaid e antecipar o que pudesse conflitar com toda a regulação. Só para vocês entenderem o quanto isso está prestes a acontecer aí, com tudo que a gente tem de norma, com tudo que a gente tem de entendimento, vamos chamar assim, com relação à tecnologia. Bora lá. Quem são os dois daqui da plateia? Clarice. Já tem outro para a gente já ir fazendo as duas perguntas? Senão, eu vou passar para o chat, hein, gente? Então, só a Clarice, eu passo para o chat. Primeiro, eu queria parabenizar por tocar esse tema com essa profundidade, que a gente precisa falar a verdade, a gente precisa mostrar as nossas sensações, isso é fundamental, senão a gente não avança. Então, eu quero dizer para vocês que vocês vão ter que pautar esse tema em outros congressos daqui para frente, porque há muita coisa que ainda não entrou aqui. Uma delas é a Anvisa, né? Nós tivemos várias reuniões com a Anvisa até descobrir que o mundo inteiro considera essas tecnologias ainda experimentais. Por 10 anos serão revistos, monitorados, para ver eventos tardios da doença. Então, ela é realmente uma terapia experimental. Não está claro para ninguém no Brasil que veja só o site da Anvisa, que não tenha feito uma reunião, que isso seria experimental. Não está claro. Os preços determinados pela CEMED também são temporários, em muitos casos. Não para essas 3 tecnologias, que eu não sei exatamente se essas 3 estão na situação, mas a nossa lei diz que precisa ter preços em pelo menos 3 países, preços públicos, para que isso possa ter um preço nacional. Hoje em dia, no Brasil, a maioria da inovação sai com preços temporários, para serem revistos em algum momento. E muito da guerra que acontece, do litígio que acontece, é na hora do preço. Por quê? Não tem o preço em 3 países que estão incluídos na cesta, né, dos países considerados pela Anvisa. O preço sai como temporário, a empresa pode não gostar desse preço, pode dizer que não, pode pedir uma revisão. A revisão leva muito tempo. Nesse meio tempo, a judicialização vem e traz o paciente errado, no momento errado, muitas vezes, para um tratamento que poderia ser certo, mas que para aquele doente não é. Né? Então, nós estamos no pior dos mundos. É preciso que essa concertação seja feita junto com a Anvisa, junto com o grupo que faz o preço CEMED, junto com o grupo do Ministério e da ANS, para que a gente tenha uma posição clara. Precisamos mais pesquisa ou não? Está definitivamente resolvido esse caso ou temos que estudar? E isso que você fala, Marta, sobre o que a FDA está levando agora, os famosos sandbox, eu detestei esse nome, porque sandbox é caixa de areia, né? É para brincar numa caixa de areia, eu não acho que seria uma palavra legal para o Brasil, mas seria assim, ter lugares onde se pudesse testar. E aí, o fabricante tem que entrar com recursos para esses testes em países como o nosso, que não temos dinheiro nem para assistência, quanto mais para fazer pesquisa. Não é? A gente precisa ver isso. E, por fim, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho ouvido há 20 anos que o nosso futuro, né, o que vai nos matar, será o câncer. E levamos a maior queda quando descobrimos que o que nos tem matado foi, né, grandemente a coronavírus. Não, o coronavírus nos matou para valer, e nós não estávamos pensando nisso. As guerras, que nós pensamos que não teríamos, as guerras estão nos matando em todos os lugares. Parece que veio um ímpeto de entrar de novo em guerra, não é? E a gente vai ter, está morrendo na Ucrânia, está morrendo em Israel, está morrendo no mundo inteiro, muita gente querendo fazer novas guerras. Então, nós adivinhamos mal o futuro, né? E temos posto muitas fichas na oncologia.
mas eu quero pôr as fichas nas doenças. E eu penso que a terapia gênica é um novo passo na terapêutica, como um todo, né? Terapêutica de qualquer doença. E aí vocês falaram lúpus, diabetes, hipertensão. Nós vamos desvendar os enigmas, né, da vida, os enigmas da célula, e poderemos curar muitas doenças. A gente tem falado só de câncer. No Brasil, o câncer não é a doença mais importante. Nós, sanitaristas, sabemos disso, né? Se morre de coisas muito mais simples e e triviais, e morre-se. E morre-se, né? Então, eu acho que eu vejo uma postura de um país que queira investir, sim, em pesquisa com terapia gênica, pensando em doenças no amplo, né, no espectro maior delas, e nós vamos precisar de fazer isso que o Ministério começou a plantar lá em 2010, ou antes disso, né, com os grupos, né, para fazer centros de pesquisa, para que a gente tenha desenvolvimento aqui. Não vejo como a gente possa trabalhar com 2, 3 doenças, não é? Sem ter a tecnologia embasada aqui, produzida aqui, criada aqui, com pesquisadores aqui. E não é por outro motivo que nenhum de nós sabe direito o que é CAR-T. E houve um grande... Todo mundo queria me dizer, eu quero participar deste workshop, né? Eu quero mexer com esse pedaço do Congresso que me interessa, porque eu não sei nada sobre isso. Então, eu acho que vamos ter que, Helena, puxar isso aí em outros momentos, trazendo a Anvisa, trazendo o Ministério de novo, trazendo os fabricantes, trazendo todo mundo que está interessado nisso, e pensando na terapia gênica como uma nova forma de tratamento, não um oncológico apenas. Muito obrigada. Muito bom, Clarice. Eu só vou destacar 2 coisas da fala da Clarice que são reais, né? Então, por exemplo, usando aí, aproveitar que o Paulo está ali, TEA, por exemplo, transtorno do espectro autista, ultrapassou o custo do câncer, né? E não tem nenhuma tecnologia envolvida, só humanos. Então, nem sempre a discussão do custo está na tecnologia, gente. Geralmente está ou no mau uso dela, ou efetivamente em alguma outra coisa aí que a gente nem sabe o que é. Mas isso que a Clarice trouxe é muito importante, a gente ter todos os players na mesa e a gente colocar... tem uma coisa que eu também vou fazer um pé de cá, pé de lá. A gente, no meu ver, a gente atrapalhou muito a discussão de ATS quando a gente justifica a falta de dinheiro com o questionamento da tecnologia em si, né? Não sei se é boa, mas, na verdade, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Eu acho que a gente, enquanto país, enquanto cultura, a gente precisa aprender a dizer, pô, é bom pra caramba, mas eu não tenho dinheiro, cara. Né? A gente também precisa, e eu não estou falando exatamente aqui do CAR-T, não. Eu estou falando de qualquer outra tecnologia que várias vezes a gente já fez isso. A gente fica ali marretando dado, até ele sair da curva, para a gente falar, não é bom, não. Mas, na verdade, a gente não tem dinheiro, porque a gente tem muito medo da judicialização, a gente tem medo da nossa Constituição, que fala que, né, é universal. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de falar, pô, é bom, mas eu não tenho dinheiro, ponto. Como é que a gente vai fazer? Vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, vai deixar de pagar uma coisa, vai pagar outra? Eu vou passar para você. Eu só queria aproveitar, porque você já vai me aproveitar e já vai responder uma outra pergunta aqui para mim. A pergunta que eu tenho no chat é, os estudos de efetividade incluíram análise de experiência e qualidade de vida, PRAM e PROMS? Se você já souber, por favor, Renato, pode falar. Obrigado. Opa. Oi. Bom, eu queria fazer 2 comentários. Eu acho que tá dando uma... Toma esse aqui. Alô. Bom, deixa eu ficar aqui do lado aqui do Diego, aqui, né, ele estava quase caindo do palco.
A gente cai junto aqui. Bom, acho que 3 coisas. Eu vou responder essa pergunta, mas eu queria fazer 2 comentários importantes. Primeiro, a questão dos centros, do monopólio, etc. e tal. Eu queria dizer que, lá dentro daqueles balãozinhos, a gente tem várias iniciativas educacionais de formação, inclusive de apoio aos centros, não só a BHH, mas a SBTMO também. A gente fez o consenso pensando nisso, para ajudar o médico brasileiro, ajudar o multidisciplinar a ter um balizamento técnico para lidar com esses pacientes. A gente fez uma série de webinars, a gente fez uma série de podcasts. A SBTMO criou um grupo de trabalho para poder apoiar tudo isso. E agora a gente tem basicamente 2 acreditações, que é a ABB e o FACT, de terapia celular. A gente identificou que uma é muito aberta, o centro não consegue implementar, a outra é muito fechada e distante da nossa realidade, custa mais de $15 mil por ano para cada centro. Então, nós idealizamos o Guia de Terapia Celular, Boas Práticas em Terapia Celular da ABHH, que a gente deve estar lançando no início do ano que vem, que é uma série de estudos de caso, baseado no paciente, e aí a gente mostra, através do estudo de caso, o que existe de sistema de qualidade para ser implementado, para que esses centros se qualifiquem e consigam andar nesse cenário. Então, a gente também tem a mesma preocupação, e tanto a BHH quanto a SBTMO também caminharam nesse sentido. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante. O segundo aspecto, qualidade de vida. A gente tem uma série de fatores relacionados de terapia celular, transplante, tem muita coisa de qualidade de vida. Qualidade de vida é um conceito bastante amplo, ele vai muito além do que a ausência da doença. Né? Ele tem a presença da qualidade, de outros fatores que fazem com que a pessoa que não tem doença se sinta saudável. Então, esse é o conceito mais moderno de qualidade de vida. E a gente começa a ter os primeiros dados relacionados a CAR-T-cell com isso. É um tratamento que ele requer pouca quantidade de quimioterapia, né? É um tratamento baseado em células e que tem já dados de segurança, inclusive com pacientes de mais idade e pacientes com comorbidades, né? Alterações cardíacas, alterações pulmonares, alterações renais, que talvez seja mais complicada. Você tem que saber fazer, tem que ter bastante experiência para saber lidar com esse paciente, adotar medidas profiláticas e preventivas, mas é um caminho que a gente já começa a ver esses dados. A gente teve agora recentemente estudo randomizado, por exemplo, do Axicel, os pacientes que não eram elegíveis a transplante de medula óssea, que não conseguiriam fazer por toxicidade, conseguiram fazer CAR-T. A gente tem dados de vida real, mais de 30 mil pacientes tratados, pacientes com 80 anos sendo tratados com CAR-T. Então, e com boa qualidade de vida depois. Qual que é o ponto que seria importante? Como são pacientes recaídos e refratários, eles têm todo aquele peso de terem feito todos os tratamentos e não resolveram. Entendeu? Então, eles vão ter prejuízos em relação a isso. Mesmo porque esse paciente ele morria, ele ia a óbito. E agora a gente está vendo o que acontece com esse paciente quando ele é curado. E aí tem um outro aspecto, acho que você tocou no ponto assim, central, em relação à tecnologia no Brasil. Trazer a tecnologia para o Brasil, porque às vezes a gente traz a tecnologia para o Brasil, mas traz num cenário desfuncional, e isso causa a falsa impressão de que ela não funciona. Então, por exemplo, se a gente for ver o tempo médio de se tratar um paciente CAR-T nos Estados Unidos, hoje é 24 dias, que eu demoro ali no Brasil são 100. Então, sim, um paciente que está com linfoma em atividade, com a leucemia em atividade, e ele só vai fazer o CAR-T depois de 100 dias, vai dar a impressão que o CAR-T não resolve, porque esse paciente esperou 80 dias mais do que o paciente americano para ser tratado. E isso tem um impacto direto no resultado final. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado se o cenário que a gente está usando a tecnologia nova é o cenário semelhante àquilo que deu sustentação à aprovação, que deu sustentação a toda essa discussão relacionada. A gente tem que ter senso crítico em relação a isso, porque se a gente melhorar o cenário e conseguir entregar a mesma condição para os nossos pacientes de outros países, que têm milhares de pacientes tratados, é muito provável que a gente vai ter o mesmo resultado, porque do ponto de vista genético nós não somos diferentes. Nós somos homo sapiens como todos, mas o que a gente precisa é de um cenário funcional. Tá? Muito bom. Eu vou pedir... Só pode. complementar com a questão Super. do oligopólio, que é uma preocupação, eu acho que a gente tem que colocar aqui, e eu vou falar em nome das empresas, mas vocês me corrijam. Na verdade, a gente também tem essa preocupação, uma vez que a célula ela é o nosso produto, então eu preciso garantir que aquela célula vai estar numa linha de produção adequada. Então, todas as empresas fazem qualificação do centro.
E a gente também não quer oligopólio, até porque antes de vir a parte comercial, tem a parte do paciente. Eu preciso deslocar hoje a maior parte dos pacientes para São Paulo, e esse paciente tem que ficar perto do centro praticamente um mês. E as empresas estão sustentando isso, deixando o paciente perto do hospital um mês, inclusive com parente para cuidar dele, até porque a maior parte são idosos. E isso é uma questão para a gente. A gente vive num país territorial gigantesco, e a gente precisa que outros estados também tenham a tecnologia para garantir a qualidade de vida desse paciente. Isso, inclusive, é uma questão de acesso para a gente. Se o paciente não tem como se deslocar para São Paulo ou qualquer outro grande centro, porque ele não tem um parente para acompanhar, porque ele não tem a família para estar perto, ou porque estar em São Paulo é um problema para ele, isso também é visto como uma questão social do acesso, né? Então, para além do oligopólio comercial, a gente também tem essa preocupação e é uma qualificação importante que é feita nesse sentido. Gente, acho que a gente encerra, até porque a gente já perdeu tudo, né? A próxima mesa, o intervalo, o lanchinho, tudo. Eu vou passar para cada um dar a última palavra de 2 segundos, mas se vocês puderem apontar o que fica desse debate, porque a gente falou de presente e futuro. Eu acho que agora está na hora de falar do futuro próximo, né? O que fica para cada um de nós aí depois desse debate? Vamos fazer assim? Eu peço para o Paulo primeiro, que ele está longe, depois a gente começa aqui e vai até o final. Paulo, por favor. Ô, Marta, na verdade, acho que a mensagem da agência, em nenhum momento houve ou há qualquer tipo de restrição ao acesso, longe disso. Agora, eu acho que, como alguns pontos foram colocados, você mesmo mencionou a questão regulatória sobre os centros de referência. A gente regula um país de dimensões continentais, com cada região com suas características, com operadoras de diversos portes. E quando a gente regula, o que Simone bem colocou agora, hoje a regulação já obriga a operadora, numa situação como essa que ela acabou de mencionar, a operadora vai ter que custear esse transporte desse paciente, bem como o seu acompanhante para esse local onde vai ser feito o tratamento. Então, eu acho que o que precisa fazer, de fato, é sentar à mesa, porque, para não ser injusto, essa semana, na verdade, na semana passada, eu sentei com a Novartis, que trouxe uma proposta de financiamento, ou seja, de tentar parcelar o custo para operadoras com até 200 mil vidas. Eu acho que, até então, nunca foi se discutido isso, ou seja, e tentativas já houveram várias, a agência, mesmo não tendo competência para tanto, mas chamou para conversar, chamou para dialogar, tivemos grupos, há uns 2 anos atrás, conversando sobre isso, para a questão de financiamento, porque as pessoas não conseguem, não adianta, o sistema público tem o seu limite orçamentário. Na saúde suplementar, as famílias brasileiras têm a sua capacidade limitada também. Ninguém está restringindo acesso, longe disso. Agora, a gente vive num país pobre em que as indústrias, ou a indústria, precisa sim estar sentando à mesa e se acredita naquele produto, desde que siga o fluxo e a regra do jogo, ela venha a trazer compartilhamento de risco, estudo de vida real. Eu acho que são pontos que a gente precisa avançar. É muito simples, dentro de um país como o nosso, em que a judicialização é muito permissiva, você está querendo discutir questões como essa quando o paciente está sendo atendido, quando a tecnologia deveria ter passado por outros órgãos e não o fez porque a gente tem uma judicialização muito ativa. Então, eu acho que a mensagem que fica é a necessidade de sentar na mesa, de conversar, porque, obviamente, o que se quer é a sustentabilidade do setor, tendo, obviamente, o acesso oportuno, a qualidade assistencial e a sustentabilidade desse setor da saúde suplementar. Então, mais uma vez, obrigado por Luísa Helena, Marta, um beijo, e Goldete também, que eu já vi, e Clarice também. Obrigada, Paulo. Vamos lá, do Diego para cá? Claro. Bom, obrigado pela oportunidade aí também. Eu acho que, para mim, fica o seguinte, eu adorei o que você falou, Marta, eu acho que a gente não pode evitar a conversa difícil, que a Caterine falou, e tentar diminuir a eficácia e toda a comprovação que alguma tecnologia nova tem. Então, às vezes, a gente trouxe alguns pontos aqui que causa, para quem não foi exposto a esse tipo de informação, a sensação, realmente isso é experimental ou não? E a gente tem mais de 30 mil pacientes tratados no mundo e estudos de vida real que mostram que esse produto funciona. Né? Então, não meu, todos os CAR-Ts. Então, é importante que a gente tenha essas conversas difíceis, e eu acho, só para endereçar, né, o que o Paulo falou para mim, especificamente,
Nós entendemos que as regulamentações, infelizmente, elas são estáticas, né? E a gente vai tentando evoluir. E a tecnologia vai evoluindo, a gente tem dificuldade, às vezes, de acompanhar. Então, nosso entendimento é as tecnologias infusionais, oncológicas, para ser tratadas em esquema hospitalar, têm a cobertura. Se existe uma transparência e claridade que nós deveríamos passar para um processo de ATS, vamos ser transparentes no que fazer, porque nós queremos fazer isso, porque fizemos em todos os outros países e todos os outros países aceitaram o valor da tecnologia. Então, se houver essa transparência, nós vamos fazer. E estamos super abertos a construir o sistema de parcelamento, o sistema de referenciamento que a gente quiser, juntos, em prol do paciente, não em prol da indústria ou em prol do nosso ecossistema, mas em prol do paciente. Porque a gente conseguiu fazer em outros lugares, por que não aqui no Brasil? Entendo as dificuldades, mas é conversar e não tirar o mérito da tecnologia de começo na conversa. Porque se nós todos entrarmos juntos para solucionar o problema, vai ser provavelmente muito mais provável que a gente consiga. Ok. Simone? Eu vou pegar uma questão aqui da terapia experimental, eu acho que é isso, nós temos muitos pacientes já testados. Essa é uma terapia nova, então os pacientes estão, por assim, exigência da Anvisa, do FDA, EMEA e tudo, eles vão ficar 15 anos em avaliação, eles vão ficar em acompanhamento. Sim, a gente pode encontrar outras coisas de longo prazo? Podemos, mas a gente encontra na quimioterapia. Crianças com LLA fazem câncer de mama, câncer torácico, etc. e tal, por causa do excesso de quimioterapia. Então, a gente já tem isso na realidade, é só mais uma tecnologia com uma eficácia gigantesca, com uma qualidade enorme nesse sentido. Então, a gente está olhando para isso e vai olhar cada vez mais. O que fica para mim é um pouco do... A gente precisa sentar e construir esse caminho para todo mundo. O Brasil é uma jabuticaba em vários aspectos, o sistema de saúde não é diferente, tanto público quanto privado, mas a gente não pode desmerecer a tecnologia, até porque, do outro lado, somos todos pacientes, e se a gente parar para pensar, se fosse a minha mãe, o meu pai, uma avó minha, certamente eu ia falar, eu quero. E eu iria brigar por isso, porque eu sei, mas a grande maioria da população não sabe, mas é aí que a gente tem que ver, porque o tempo deles não tem, gente. E a oncologia é muito por causa disso, porque eles não têm tempo, né? Mas não desmerece nenhuma outra doença, eu acho que é por aí, a gente vai ganhar caminho nesse sentido. Vai, Natan, e aí a gente vai até o final, até o Renato. Não? Toma esse aqui. Então, vou rapidinho retomar alguns pontos aqui que você levantou, Marta. Então, primeiro quando o CONITEC, o Ministério da Saúde, reconhece a efetividade de algumas tecnologias, né, algumas terapias avançadas. O caso recente aí da terapia tripla para fibrose cística é um exemplo disso, né? Ganho de qualidade de vida para os pacientes e a tecnologia incorporada. Mas a gente esbarra na capacidade, de fato, do sistema conseguir sustentar essas terapias avançadas todas. Fazendo uma conta de padeiro muito simples e rápida aqui, num cenário de 3 a 5 anos, para acesso a terapias avançadas, a gente está falando de um cenário de 50 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. Tá? Hoje há mais de 80 processos judicializados, né, no sentido de buscar acesso a essas tecnologias. Isso, da minha conta, Ministério da Saúde, tirando os outros setores do Ministério, SAIs, né? Tirando os outros setores do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais também. Tá? Então, assim, a gente começa a ter um cenário muito problemático do ponto de vista regulatório e jurídico para acesso a essas tecnologias. O Ministério da Saúde dá acesso por via judicial, não por via administrativa nesse momento. E essa é uma questão extremamente delicada. Sobre a discussão de efetividade das tecnologias, enfim, os estudos sociais de ciência e tecnologia, né, mostram que se uma tecnologia tem efeito comprovado do ponto de vista da bancada, mas ela não tem alcance social amplo, ela continua sendo inefetiva. Tá? Então, esse parâmetro de discutir o que é efetivo ou não, né, a depender das nossas condições de prover acesso, isso pode ser discutido também. Então, uma coisa é o que o paper aceita, outra coisa é o que o sistema de saúde aceita, e eu vou insistir nessa tecla. Né? Se a gente quiser garantir acesso equitativo para as pessoas, esse elemento precisa ser pensado com força. Enfim, de novo, eu não estou aqui valorando vida de cidadão brasileiro, atribuindo preço per capita, né, à vida de qualquer pessoa que seja, mas eu estou pensando que não tem como ter acesso a uma tecnologia avançada se não tiver SUS. Porque fazer o SUS ruir, fazer o sistema privado ruir, não vai ter sistema para aplicar o medicamento ou a terapia. Então, assim, é um paradoxo que a gente vive nesse momento.
Então, novamente, o Ministério da Saúde está disposto a sentar, tenho sentado com várias empresas aqui representadas para, né, dialogar, recebê-los, mas há que se pensar o que o sistema pode fazer, mas eu devolvo a pergunta para as empresas. O que as empresas podem fazer para garantir que esse sistema consiga se sustentar? Então, obrigado e agradeço a paciência de todos. Eu vou dividir minha fala final em duas perspectivas. A perspectiva Novartis e uma perspectiva como brasileiro. Helena vai me matar, Não. gente. Não estou nem mais olhando para ela, já perspectiva sentei Novartis, de eu vou ser lado. rápido. A perspectiva Novartis, acho que, como já foi falado aqui, onde tiver uma mesa que esteja discutindo como é que tecnologia chega para impactar a paciente, nós, como empresa, queremos estar sentados e discutindo e tendo discussões difíceis. A gente teve menções aqui de coisas que a gente já fez e a gente quer fazer ainda mais. A gente não é uma empresa que traz inovação para ficar na prateleira e a gente sabe que isso implica em conversas difíceis. Eu que se a gente não tiver capturado gastos e impacto no paciente do SUS, nós nunca vamos ser o país que a gente poderia ser com toda a pujança do SUS e do sistema privado. A gente precisa pensar em como captura para ter isso como base. Aí a gente vai falar de impacto, aí a gente vai tomar as decisões difíceis do que priorizar daqui a 5 anos, mas se a gente não tiver isso, a gente vai estar sempre falando de um número que ninguém confia. A indústria busca um número, o gestor tem outro número, e a gente fica metade do tempo tentando achar o número comum, quando ele está lá. Está no prontuário do paciente, está quanto que gastou, quantos morreram de Covid, quantos que estão tratando de TEA, está escrito em algum lugar. Se a gente não chegar lá, a gente não vai ser o Brasil que a gente merece. Gente, vocês dois vão me ajudar, né? Vocês vão falar aquela frase, pá, senão a Helena me mata. Tá, aquela frase, então, papá, é o seguinte, ó, tudo importa, tudo é importante. Uma coisa nada tem a ver com a outra, do ponto de vista de saúde pública e de intervenção em saúde. Então, sim, precisamos atuar sobre os determinantes sociais, sim, precisamos atuar em educação, em prevenção, promoção, controle de risco, né, de fatores de risco. Precisamos fazer tudo. A atenção integral requer intervenções simultâneas e paralelas. E isso nada tem a ver com oferecer ou não terapia inovadora para tratamento, quando aplicável. Então, muito obrigada. E dizer que o futuro chegou, gente. Que bom que a gente está com essa problemática adiante dos nossos olhos. Que bom que a gente pode intervir nela, né? Então, muito obrigada e contem com a Abrale para mais debates como esse. É você. Serei rápido. Rápido. Primeiro, mais uma vez, me colocar à disposição, sempre que quiserem. Estou aqui para conversar, para a gente errar junto, para a gente acertar junto, mas nunca desistir diante dos desafios. Mas eu quero deixar um negócio um pouco mais amplo. Acho que todos aqui tiveram colocações brilhantes. Eu queria pensar o seguinte, quando a gente está falando de novas tecnologias, essas tecnologias envolvem questões biológicas. Então, o nome que a gente dá para essas tecnologias com questão biológica se chama biotecnologia. Biotecnologia é um conceito extremamente amplo que hoje está separando as nações em quem domina biotecnologia e quem não domina. Eu vou fazer um paralelo com devido cuidado com a indústria bélica lá dos anos 2000, um pouquinho antes. As nações que dominam a energia nuclear são as que lideram a indústria bélica no mundo e, por isso, foram hegemônicas. As que não dominam foram, entre aspas, dominadas. Os países que dominam biotecnologia vão garantir o futuro dos e das próximas gerações. Isso envolve o que a gente tem aqui também. Então, pensando um pouco, porque tudo isso aqui que a gente está falando, no conceito mais amplo, envolve muito o que nós, brasileiros, queremos enquanto nação, enquanto Brasil. Isso faz parte de um iceberg de discussão, mas que tem um substrato extremamente importante que a gente tem que esquecer. Obrigado. Acabou, gente. Acabou total, Helena. Acabou. E para ratificar os agradecimentos à nossa moderadora e aos painelistas que integraram essa plenária de abertura neste pré-congresso, a presidente Helena Ronce, a vice-presidente Débora Soares e os membros da diretoria, Alexandre Martins, Tatiane Sudani, Aline Muzani, Lúcia Lopes, farão agora a entrega de uma singela lembrança deste evento aos nossos convidados e convidadas.
uma bolsa contendo todo o material deste evento, o certificado, e também uma singela lembrança, que é um patrimônio imaterial do nosso estado e do Nordeste, a jangada. E que bem evoca o sentimento dos profissionais que aqui trabalham, porque todo jangadeiro também navega em águas turbulentas e desafia o horizonte, algo que parece ser uma linha inatingível. E as senhoras e os senhores também atuam nessas águas e vislumbram esse horizonte que aparentemente é inatingível, mas que a ação conjunta de todos esses profissionais que fazem o Congresso ABEA faz a diferença na saúde do nosso país. Portanto, este justo reconhecimento da ABEA aos nossos convidados e convidadas desta plenária introdutória. Vamos ao registro fotográfico. Infelizmente, o doutor Paulo, já por conta de uma reunião, não estava conseguindo permanecer, tentou retornar, mas também não foi possível. E, claro, o mimo deste evento será entregue posteriormente a ele. Senhoras e senhores, aplausos aos nossos painelistas. Gratidão à doutora Marta, que gentilmente aceitou o papel de mediadora. Teremos agora um intervalo de 20 minutos. Pedimos a compreensão das senhoras e dos senhores para que o tempo seja observado. Retornaremos em instantes.